ou raramente um país atinge a meta que deveria atingir e que se comprometeu a atingir. É, Todos os dias a gente tem notícias de como o clima está piorando, de como o desgelo, por exemplo, na Antártica, no Polo Sul, onde seja, está cada vez mais veloz, de como o clima está ficando cada vez mais quente, de como os oceanos estão se expandindo nada, resgatando áreas que sempre foram deles, os oceanos, mas que o homem se apropriou delas. E, e não se leva isso a sério. Muitos devem pensar: não, eu vou morrer e não vou ver essa tragédia. Essa tragédia está sendo mostrada todos os dias, e continua sendo ignorada. Então não basta o compromisso com metas que não são atingidas e que não são cumpridas. Não basta a doação de dinheiro, embora seja importante a doação de dinheiro para ações que devem ser tomadas para tentar deter essa degradação ambiental que se faz a uma velocidade cada vez maior. A questão é se a sociedade como um todo, esqueça aí os grandes líderes mundiais, não acordar de fato para esse problema, vai continuar assim. E se nós não vamos estar vivos para ver o apodrecimento geral do mundo, nossos bisnetos, trinetos, tataranetos, o que seja, estarão e vão sofrer com isso. É claro. Nós já estamos sofrendo. Hoje saiu um aviso da Organização Meteorológica Mundial, ligada à ONU, que diz que 2025, este ano que nós estamos vivendo aqui, será o segundo ou o terceiro ano mais quente da história do planeta, ou pelo menos desde que essa história começou a ser observada, escrita e acompanhada pelos cientistas. Segundo ou terceiro ano mais quente da história. E a gente acha o quê? Que isso não significa nada? Que isso não vai nos atingir em vida e nada? Se a sociedade não se mobilizar cada vez mais para isso, vai se cumprir todas essas previsões horrorosas que são feitas. É uma sequência alarmante de temperaturas excepcionais. Eu vejo, por exemplo, dando um exemplo apenas, talvez o mais simplório, como a ocupação da área natural dos oceanos, dos mares, está refletindo em uma série de pequenas tragédias ou ameaças de tragédias que ocorrem, por exemplo, lá no Nordeste. Nas férias desse ano, eu fui a um lugar chamado, uma praia chamada Muro Alto, lá em Pernambuco, e estão lá o mar avançando sobre determinadas áreas que eram dele anteriormente, que eram dele, mar, mas que foram ocupadas pelos seres humanos, e ameaçando casas, e ameaçando resorts já construídos. Fora a apropriação feita por esses investimentos econômicos de resort, disso, de hotel, a privatização das praias. As pessoas estão sendo impedidas em muitos lugares de frequentarem as praias estão começando a ser cercadas. Não, aqui não pode entrar, aqui não pode entrar. É o egoísmo humano que se mostra cada vez mais apurado, cada vez mais forte em detrimento da comunidade ou das comunidades como um todo. Como é que se faz uma COP?
sem a presença dos principais líderes mundiais. Isso demonstra o quê? O desinteresse desses principais líderes mundiais. Nós temos alguns deles presentes na COP. O presidente da França, por exemplo, Emmanuel Macron. Mas talvez ele esteja ali muito mais por uma relação pessoal forte que ele tem com Lula. Os dois são muito amigos, amigos de muitos anos. Então, para prestigiar o Lula, para prestigiar o Brasil, também por gostar do Brasil, imagino, o presidente francês vem o rei, aliás, não o rei, o filho do rei da Inglaterra, porque a Inglaterra sempre demonstrou preocupação com isso, preservação da natureza, etc e tal, papapá. Embora seja uma demonstração de interesse que não corresponde exatamente a tudo que a Inglaterra poderia fazer pela preservação da natureza, mas está lá o filho do rei, o futuro rei. Estão lá os países, os presidentes dos países latino-americanos, mas todos esses são próximos. O presidente da China não veio. É uma coisa importante. A China é um dos países que mais polui, não só a China, claro, que emitem emissões de gases poderosos que aí vão destruindo, destruindo, destruindo e causando danos à vida das pessoas. O presidente dos Estados Unidos não veio. Aliás, eu não me lembro se o presidente dos Estados Unidos, fosse qual fosse, compareceu a uma COP, uma cúpula desse tamanho, dessa envergadura e dessa importância. Não me lembro, pode ter acontecido. Mas o atual presidente, que é um negacionista, que não está nem aí para essa questão de clima, o negócio dele é ganhar dinheiro para ele e para o seu país, porque essa também é uma coisa que é rara de se ver. Não é um presidente assumidamente interessado em se beneficiar do próprio cargo para ficar mais rico, mais bilionário do que já é. O senhor Trump não veio. Talvez tenha vindo uma delegação americana aí de segundo escalão, de terceiro escalão, mas ele não veio. O primeiro-ministro da Alemanha está aí. O atual presidente da Síria, que até um dia desse era tratado pelo mundo inteiro como um terrorista, porque lutava contra o regime que acabou sendo derrubado, o regime da Síria, ditatorial da Síria derrubado, ele assumiu a presidência da Síria, aí deixou de ser tratado como terrorista. Não é mais terrorista. Mas ele está aí. Mas o Os presidente Estados da Unidos China não não mandaram veio. ninguém. Dos Estados Unidos não mandou uma pequena delegação, não? Inclusive, ó, o governador do Pará, agora há pouco, Helder Barbalho, afirmou que a ausência dos Estados Unidos na COP30 em Belém ocorre porque o país defende um negacionismo, entre aspas, ambiental. Foi para cima o Helder Barbalho dos Estados Unidos, que não mandaram delegação, e, e o chamou de negacionistas ambientais. O É senhor, claro, pois é, salta o- aos olhos a ausência dos Estados Unidos, palavras do Helder. E os Estados pois é. Unidos não está ausente porque a COP é em Belém, está ausente porque defende um negacionismo ambiental. Pois é, agora, por exemplo, o presidente. Cadê aqui? O presidente do. Gabriel Boric, presidente do Chile, você É, Bora lembrou, Chile. falou agora dessa declaração do governador do Pará. Mas o presidente do Chile, o Gabriel Boric, que está participando da COP, ele disse também com todas as letras: olha, a ciência e a evidência científica devem continuar no centro dos debates. A ciência nos guia. O presidente dos Estados Unidos negou a crise e a crise climática, ou seja, ele mentiu. Não podemos declarar isso, disse o presidente do Chile a respeito da ausência do presidente Trump. Já o presidente colombiano, Gustavo Petro,
disse que o mundo está perto de um colapso climático, um ponto de não retorno, um verdadeiro apocalipse. E aproveitou para lamentar a ausência dos Estados Unidos no encontro que ocorre em Belém, dizendo o seguinte: Trump está 100% errado. Ele é um negacionista científico. Não só o Trump. Muita gente que diz que para ficar bem, para aparecer bem na foto, que não, realmente temos de cuidar do planeta, temos de cuidar dos pinguins, das baleias. É muita coisa, é tudo da boca para fora. Mas é importante que se realize um simpósio como esse, uma reunião como essa, mesmo com a ausência de alguns líderes importantes. O presidente da Argentina não veio, está aqui, é nosso vizinho. Mas o quê? É um negacionista. E antes de ser negacionista ou qualquer coisa, é um trampista, é um dependente do Trump. O país dele estava quebrado, a Argentina, até um dia desse. Aí o Trump ajudou a salvar o país, emprestando ou prometendo emprestar alguma coisa como 40 bilhões de dólares. Na verdade, isso é dívida que a Argentina assume e que vai empurrar de barriga para pagar não sei daqui a quanto tempo. Não entra dinheiro de graça nessas coisas. Do Trump e nenhum grande líder de potência mete a mão no bolso, tira e dá o dinheiro. E diz não precisa pagar. Não, não é assim. Não é assim. Mas é o que temos, infelizmente, por gasto hoje em dia. Depende de nós. Aí você, mas como é que depende de mim? Eu moro aqui em Quixeramobim, no Ceará. Por mais que o clima me preocupe, eu não tenho nenhuma forma de influenciar. Isoladamente não temos mesmo, não. Agora, enquanto sociedade, enquanto pessoas que tomem consciência disso e que queiram agir, pensando no futuro das suas famílias, no futuro da humanidade, nós temos como pressionar. O... Vamos deixar um pouco a COP de lado, até porque